Mais uma listinha de exercícios, porque aqui lá vai ser pouco, né, pra gente poder fazer. Nós fizemos quase tudo. A gente vai fazer uns exercícios, tá? Lucas, você já deu play? Ah, então tá valendo. Vamos brincar, né? Triângulos. Triângulos. E aí tem aqui, ó, elementos e definição. A gente precisa saber o que é um triângulo. O que é um triângulo? É um polígono. Quem estava aqui nas aulas anteriores vai lembrar do que eu falei que é polígono. Você está lembrado? Tem gravado também. Polígono é uma figura plana, fechada, formada somente por segmentos de retas que não se cruzam. Lembra disso? Que eu dei os exemplos assim, ó. Assim. Não são polígonos, né? Os polígonos recebem... Ah, esse aqui também não, né? Por quê? Aberto. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, quando eu falo polígono, eu já estou falando de todas aquelas características. É uma figura plana, fechada, formada somente por segmentos de reta que não se cruzam. E os polígonos, eles vão recebendo nomes de acordo com a quantidade de quê? Lados e ângulos e vértices, que é a mesma coisa. Não, não é que é a mesma coisa, é a mesma quantidade. Então, por exemplo, a quantidade de vértice é igual à quantidade de ângulo, que é igual à quantidade de lados. É isso que eu quis dizer. Então, é um polígono formado por 3 lados, vírgula, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Essa é a definição. É um polígono que tem 3 tudo, né? 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos. Isso é um triângulo. Tá aí a figurinha dele. Detalhe, ó, olha para cá. Vou usar esse desenho aqui para exemplificar. Eu, até antes da faculdade um pouquinho, eu tinha a ideia assim, ó. Isso aqui é ângulo interno, porque está dentro, óbvio. Aí, quando o professor falava ângulo externo, o que eu pensava? É o que está de fora, então eu pensava que era isso aqui tudo. Não é, tá? Porque o ângulo externo, ele é formado entre o lado, tá vendo? Isso aqui é um lado, e o prolongamento do próximo lado. Então ele só pode formar meia bolinha. Ele não pode formar a bolinha inteira quando você junta os dois. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui, tá? Beleza, então de definição tá ali. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ali, ó, naquele desenhozinho lá, a gente vai colocar algumas coisinhas. Antes da gente escrever aqui, ó, quem são os lados, né? Essa parada toda. Pode pagar? Pode. Hoje vocês agilizam aí o lápis, porque o bicho vai cantar hoje. Beleza. Então, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar assim, ó. Olha aqui. Os ângulos internos, eles não estão escritos. Então, nós vamos escrever AI, para falar que é interno. Ângulo tem que ter o quê? Chapeuzinho. BI, que é o B interno, e aqui CI, que é o C interno. Do lado de fora, a gente vai colocar a mesma coisa, só que externo. Então, tem o C externo, tem o B externo e tem o A externo. Bom demais. Agora vamos escrever? Quem são os lados? O segmento AB, o segmento BC e o segmento AC. Pronto. Os segmentos AB é esse cara aqui, ó. Beleza. BC é esse de baixo.
AC é esse aqui. Quem que são os seus ângulos internos? A, I, B, I, C, I. Bom demais. Quem que são os ângulos externos? A externo, B externo e C externo. Bom, vamos falar um trenzinho aqui, rapidinho? Aqui na frente, tá? Na frente do interno e na frente do externo. O que nós vamos falar? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser quanto? A interno mais B interno mais C interno é igual a 180. Sempre, sempre, sempre. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. E a soma dos externos? 360. Não só do triângulo, mas de qualquer polígono, tá? Então, se você somar o externo, o ângulo A externo, mais o B externo e mais o C externo, esse resultado sempre tem que dar quanto? 360 graus. Show de bola. Notação é o quê? A maneira como eu escrevo o nome dele. Quem que são os vértices daquele cara? Até vou puxar aqui, ó. Olha aqui. Porque aqui na minha anotação eu não coloquei quem são os vértices. Vamos escrever? Os vértices do triângulo. Quem é que são os vértices? O ponto A, o ponto B e o ponto C. Lembrando que ponto sempre é representado por letra maiúscula. Muito bom. Notação. É como que você chama ele. Ô, fulano! É tipo isso. Cleidinho! Cacá! Nega! Eu chamei a mulher de nega. Nega. Então, assim, como que eu chamo o triângulo? Fulaninho! Você vai fazer assim, ó. A maneira de você representar ele, chama ele assim, ó. Triângulo, desenha um triângulozinho. E coloca quem? Os vértices ABC. Então a gente chama isso aqui de triângulo ABC, é o nome dele, tá? O que eu quero comentar com vocês aqui? Que existe um teorema que fala assim para mim, ó. Vamos colocar esse teorema, não é o de Tales ainda. Observação. Vamos colocar uma observação aqui. Eu acho que isso mais é a título até mesmo de curiosidade. Tá? O que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, ó. O maior lado sempre é oposto ao maior ângulo. Oh, isso ajuda a gente de um tanto que vocês não têm noção, não. Se o maior lado fica de frente para o maior ângulo, o contrário vale. O menor ângulo vai ficar de frente para o menor lado. Por que vocês acham que no teorema, no triângulo retângulo, qual que é o maior ângulo? O maior ângulo sempre vai ser quem? Por quê? Por causa disso aqui, ó. A soma dos internos não tem que dar 180? Se você já tem 90 aqui, quanto que vai sobrar para esse mais esse? Não. Esse mais esse. 90. Pode ser 45 e 45? Pode, tem problema não. Mas você concorda que não poderia ser 10 e 80? Poderia, né? Na pior das possibilidades, 1 e 89. Concorda? Você concorda que nenhum deles vai passar de 90? Então o maior é quem? 90. Quem que é o maior lado do teorema do triângulo retângulo? A hipotenusa. Sempre a hipotenusa é o maior lado.
Por quê? Porque ele está de frente para o maior ângulo. Triângulo equilátero. Quem é o maior lado? Ninguém. Tudo é igual. Os lados não têm medidas iguais? Consequentemente, os ângulos vão ter medidas iguais. 180 dividido por 3, porque eles têm medidas iguais. Então, no triângulo equilátero, todos os ângulos medem. Olha que legal, gente. Bacana, não é? Uma coisa puxa a outra, né? Beleza. Então, de triângulo, a gente vai falar sobre isso. E uma outra observação que nós vamos colocar, observação, que é chamado de condição de existência. Que isso? Condição de existência. Ou, se eu possuir 3 segmentos quaisquer, tipo assim, ó, isso aqui é um segmento de reta? Faz de conta que é, não é? Isso aqui também é um segmento de reta? Faz de conta que é. Esse é um segmento de reta. Eu sempre, qualquer segmento de reta que eu tiver, eu sempre vou conseguir formar um triângulo? Vocês acham que sim, vocês acham que não? Legal, né? Pergunta, né? Quem tem uma régua aí para me emprestar? Régua. Hã? Cacá tem? Ah, não, Cacá, a sua tá tão... De 30 centímetros ninguém tem, não? Ninguém tem? Ah. Exigência, né, tio? Hã? Ah, eu vou pegar, gente. Eu vou pegar. Ah, então quer ver aqui, ó? Deixa eu ver. Vai dar bom. Faz de conta que é isso aqui, Cacau. Vou dispensar o seu. Não, mas eu trouxe essa de propósito. Ó, olha o segmento que eu tenho. Olha o segmento que eu tenho. E olha o segmento que eu tenho. Será que eu vou conseguir formar um triângulo? Sim. Eu acho que não. Não vai fechar. Por que não vai fechar? Porque a soma desses dois é menor do que esse. Condição de existência. Para eu formar um triângulo, a soma de 2 lados deve ser maior do que o outro. Se for igual, imagina se fosse igual, eles não iam topar aqui? Ia ter ângulo? Não. Então não ia ter triângulo, certo? Condição de existência é a soma de 2 lados, quaisquer, sempre deve ser maior do que o outro lado. Vamos fazer um teste agora com outra coisa aqui para ver se dá certo? Quer ver? Me empresta sua caneta. Não vai ter jeito. Então não vou poder usar isso aqui. Faz de conta que eu vou usar meu celular como um segmento de reta. Se eu usar esse segmento, esse aqui e esse aqui, será que vai formar o triângulo? Vai, não vai? Aqui, ó. E olha que eu formo o triângulo de qualquer jeito, tá vendo? Olha aqui, ó. E se esse aqui fosse mais comprido ainda? Você ia formar lá, ó. Aí ia formar mais aqui, ó. Um triângulo obtusângulo. De qualquer forma que você colocar, você vai conseguir formar o triângulo, certo? Aí, ó. Formou o triângulo bonitinho. Vamos anotar isso aí, que é importante pra caramba? Condição de existência. A soma de 2 lados deve ser maior que o outro lado. Ah, mas isso não cai em concurso. Exercício que eu trouxe para vocês vai bater batata. Até o primeiro vai falar sobre isso. Marque a opção em que é possível formar um triângulo. Aí ele te dá lá 3 segmentos. Será que vai dar certo? Aí você vai ter que fazer o teste, né? O teste é isso aí. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente poder prosseguir mais um cadinho. Isso, gente, por enquanto, assim, ó, sem o exercício, fica tudo parecendo que está sem sentido. Mas quando a gente vê o exercício, que a gente vai colocando isso em prática, vai fazendo mais sentido. Pode pagar? Aí é a hora da certeza, né? Que o trem tá dando errado. Que eu não nasci para isso.
Classificação dos triângulos. Os triângulos eles vão receber nomes de acordo com as medidas dos lados e dos ângulos. O primeiro, ensinar isso aqui no sexto ano é uma maravilha. É cu mesmo? É acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? É só você lembrar de agutângulo. Aí você lembrou do ângulo agudo. Beleza. Só porque toma cuidado aqui. Vocês lembram que eu falei do triângulo retângulo? Rapidinho aqui. Aqui é 90 graus. Esse aqui e esse aqui. A soma dos dois tem que dar? Na pior das possibilidades, qual é a medida deles? 1. Mas 1 não é agudo? 89 também não é agudo? É. Uai, mas tem ângulo agudo? Tem. Uai, mas eu achei que era assim, ó. Se tivesse ângulo agudo, era acutângulo. Não. Para ele ser acutângulo, todos precisam ser agudos. Aquele que eu coloquei para vocês, ó, o triângulo equilátero. Aqui mede quanto? Aqui. E de cá? Tudo é agudo? Então ele é um triângulo. Quanto aos ângulos, acutângulo. Quanto aos lados, se for tudo igual, equilátero. Então vamos escrever. Triângulo acutângulo é aquele que possui de vermelho, todos os ângulos de vermelho, agudos. Beleza. Todos devem ser agudos. E o triângulo retângulo? Todos têm que ser reto? 90, 90, 90? Não, aí passou, né? 90 mais 90 mais 90, 270. O trem tem que dar 180, né? Então não, basta ter um só. É aquele que possui um ângulo, o quê? De vermelho, reto. Beleza. E o obtusângulo possui, é aquele que possui um ângulo, o quê? Obtuso. Acredita que já caiu até no Enem? O desenho de um triângulo lá e ele perguntava qual que era a classificação daquele triângulo, de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. Cai. O obtuso é porque assim, ó, o ângulo 90 é o que tem a quininha viva, né? O ângulo agudo, então ele é menor que 90, então ele é assim, mais fechadinho. O outro é maior. Ó, 90, agudo, obtuso. Obtuso ele é mais abertinho, tá? Notou? Credo, vocês estão espertos hoje, hein? Obtuso maior que 90 graus. Isso. Tá anotado aí, a gente anotou ontem os ângulos. Agudo, reto e obtuso. É maior que... Ou desses três, qual que é o mais importante? Retângulo. O triângulo retângulo, tá? Então você pode ter colorido de vermelho. É nele que tem teorema de Pitágoras. É nele que tem trigonometria. Nota, tem uma porrada. É nele que tem aquelas fórmulas que a gente vai aprender hoje, chamada de relações métricas no triângulo retângulo. Aí aqui, ó, olha aqui, eu coloquei o desenho para a gente poder ver, né? Tá vendo que aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é obtuso? Esse alfa aqui, o que a gente vai colocar? Que alfa é maior do que
90 graus. Certo? Eu identifiquei que tem um ângulo obtuso. Então, põe o nome dele. Triângulo... O quê? Obtusângulo. E esse aqui? Tem um ângulo de quê aqui? 90. Esse símbolo aqui, ó, que esse quadradinho, que esse negocinho aqui, ó, que esse pontinho, simboliza ângulo de 90 graus. Se você tem um ângulo de 90, como é que é o nome dele? Triângulo. Ele é tão importante, esse cara, que até os lados dele recebem nomes especiais. Vamos ver se vocês estão ligados? O lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus, como é que chama? E os lados que formam o ângulo de 90? Catetos. Perfeito. Parabéns, gente, parabéns. E esse aqui? Ó, você tem um ângulo aqui que nós vamos chamar de alfa, esse nós vamos chamar de beta e esse aqui nós vamos chamar de gama. O que dá para a gente perceber? Que todos eles são o quê? Parece que é iguais, mas não dá para a gente poder falar que eles são iguais. Mas eu vejo que eles são o quê? Agudos. Os ângulos são agudos. Não estão aparecendo? Beleza. Então, ó, alfa, beta e gama são menores que 90 graus. Esse gama, ele é um L de cabeça para baixo. Pode ser, fica bonitinho. Triângulo. Pode falar. Cutângulo. Triângulo acutângulo. E os triângulos, de acordo com os lados, quais são os nomes que eles recebem? Triângulo o quê? O mais importante é quem? Equilátero, não é? É o triângulo que possui 3 lados iguais, é mentira. Congruentes. A gente pode falar iguais, mas escrever a gente não pode, né? Para falar que o lado tem a mesma medida do outro, o que a gente usa? Congruentes. Muito bom. Possui todos os lados com a mesma medida. Entre parênteses, congruentes. Lorena estava me contando que você foi professora dela? Foi você que foi professora dela? Tadinha. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Ela é uma péssima aluna, eu sei disso. Não, tô brincando, amor. Não, vou brigar com você não, tô precisando de você. Não, vou brigar com ela não. Lorena. Foi parar na pedagogia. Começou letras, começou matemática. Falei, não, filha, vende sua alma pro capeta mesmo. Vai pra pedagogia. Pode pagar, não pode? Pode? Mas é bom, gente. A gente não pode reclamar da nossa profissão. Ninguém fica sem serviço. Já reparou? Se quiser trabalhar, tem serviço, não tem? O problema é isso, né? Tem serviço demais, né? Triângulo isósceles. Pode falar. Ninguém vai morrer por causa disso, não. Ó, possui 2 lados iguais, não possui? Triângulo isósceles. Deixa eu perguntar um negocinho pra vocês. Rapidinho aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um risquinho, que aqui tem um risquinho?
É para simbolizar que essa medida aqui é a mesma desse lado. Beleza, lindo. Me conta uma coisa. Não tem um teorema que eu escrevi agora mesmo que fala que o maior lado vai ficar de frente para o maior ângulo? Não tem? Esse ângulo aqui, ó, olha aqui, esse ângulo aqui está de frente para o lado que mede 1 risquinho. Esse ângulo aqui não está de frente para um lado que tem a mesma medida? O que a gente conclui? Que esses dois ângulos são o quê? Iguais. Congruentes. Tá vendo? Isso é uma propriedade do triângulo que? Isósceles. Os ângulos da base possuem medidas iguais, justamente por causa daquele teorema que eu falei com vocês. Tá? Então vamos anotar? Triângulo isósceles possui dois lados congruentes. Beleza. E o escaleno? Tudo diferente. Ou seja, não possui lados congruentes. O que significa congruentes? A gente colocou entre parênteses ali atrás, por isso que eu estou escrevendo só congruentes agora. Mesma medida, isso. Vocês são fantásticos. Mesma medida. É. Bom, nome desse cara aqui? Esse bonitinho aqui? Triângulo o quê? Equilátero. Esse é o mais importante, não é? Na aula de áreas que eu falei para vocês, eu passei uma área especial só para ele. Vocês lembram disso? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra da fórmula? A altura dele também. L raiz de 3 sobre 2. Ele tem uma fórmula para a altura dele e para a área dele. De tão especial que ele é. Beleza. Esse cara aqui, como é que ele chama? Isósceles. Aqui mede 1, aqui mede 2, aqui mede 3 risquinhos. Então, ele é um triângulo escaleno. De boa? De boa, de boa, de boa? Então tá. Quer ver? Vou passar um exercíciozinho para vocês. E aí, só o de triângulo que vocês vão fazer. Vocês vão circular os que eu falar. Toma, pega o seu e passa para trás, por favor. Nessa lista não, eu trouxe exercício hoje para vocês. Depois a gente volta nela, tá? Pega o seu e passa para trás, é uma folha só hoje. 4. Pega o seu e passa para trás, por gentileza. 2. 1, 2, 3. Passa. Passa lá para trás, 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 lá para trás. Circula os que eu falar que é para vocês fazerem, rapidinho. Número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Virou 12. 2 minutos para vocês fazerem. Tô te falando, gente, eu tô acelerado hoje. Vou corrigir tudo oralmente, esses aí. Não gasta conta? Oh, dá o pause aí para nós, por gentileza. A Cida não veio, ela emburrou com a geometria, né? De um jeito. Tá? Tadinho. Nós fizemos. Ficou faltando as 5. Não, nós vamos fazer. Só porque quando você joga o Pitágoras do lado de cá, você repara que você está fazendo o mesmo Pitágoras? Porque esse lado aqui, ele não faz parte do de lá e do de cá. E esse lado aqui, ó, que é esse cateto, não tem a mesma medida dessa? Porque está na metade? Então você vai descobrir o mesmo resultado. O que você tem como garantia? Que esses dois lados são iguais. Beleza? Então, ó, se ele tem dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles. Você vai marcar a letra C.
Fernando é carpinteiro e está separando ripas de madeiras de diversos comprimentos para construir estruturas triangulares. Dentre as seguintes opções de trios de ripas, a única capaz de formar um triângulo é... Gente, somar de 2 a 2 tem que ser maior do que o outro, não é? 3 mais 7 é maior do que 11? Não. Se fosse, eu ia testar os outros. Eu ia fazer tipo assim, ó. Agora eu vou pegar 7 mais 11 é maior do que 3? Porque tem que dar certo em todos, entendeu? Tá? Então vamos lá, vamos continuar. 6 mais 4 é maior do que 12? Então isso aí também não forma. 3 mais 4 é maior do que 5? Opa, então talvez, né? Deixa quieto por enquanto. 7 mais 9 é maior do que 18? Não. 2 mais 6 é maior do que 9? Também não. Então não precisa nem testar o resto. Você pode marcar de cara a letra... Tá, mas vamos testar, né? Vamos testar? A gente fez 3 mais 4, não foi? Agora vamos fazer o primeiro com o último. 3 mais 5 é maior que 4? É. 4 mais 5 é maior do que 3? É. Tá vendo que tem que dar certo com todos? Então você vai marcar. Letra C. No triângulo abaixo, determine a opção em graus do valor do ângulo X. Então tá. O desenhozinho tá assim, não tá? Ó. Assim, assim e assim. Aqui mede quanto? Aqui mede quanto? Beleza. E o que eu quero descobrir é aqui, não é? Então vamos. Como é que eu faço para descobrir o valor daquele X ali, hein? Descobre o de baixo, né? Aqui, né? Esse carinha aqui, né? Tem jeito de descobrir? Porque se eu somar os três, tem que dar quanto? Então vamos, 50 mais 60? Para chegar em 180, tá faltando quanto? 70. Então você descobriu que esse de baixo aqui é 70, não é? Agora presta atenção, se você juntar esse aqui, mais o X que você está procurando, não vai formar meia bolinha? Meia bolinha, a soma tem que dar quanto? Se você já tem 70, quanto que vai ser o X? 10. 110. Legal, não é? Hã? Próximo. Durante os estudos do IBAMA sobre uma área de conservação ambiental, constatou-se que essa área se aproximava muito de um triângulo de ângulos medindo 120, 85 e 75. Sob esse triângulo, podemos classificar como? Como? Ai, ai. Primeira coisa que a gente olha, 120, 85 e 75 não são medidas de ângulos. Então você já vai procurar a classificação dos ângulos, não é? 120 é o quê? Obtuso. Então você procuraria o quê? Obtusângulo. Em alguma alternativa tem obtusângulo? Não. Ele não deixa de ser, tá? Ele não deixa de ser. Tá bom. Os três ângulos são iguais ou são diferentes? Lembra da propriedade que eu passei lá no início? O maior fica de frente para o maior. Se não tem nenhum ângulo que tem medida igual, vai ter lado que tem medida igual? Então, três lados são medidas o quê? Diferentes. Como é que chama o bichinho? Escaleno. Muito bom. Letra? D de dado. Tiago, mas a soma interna vai ser 180, você soma todos os ângulos. Você vai saber se vai furar. Soma 120 mais 85 mas aí, no caso, não forma. Mas deixa eu te contar um negócio, olha aqui pra você ver. Pode escapulir. Essa questão, ela não pode ser, ela pode ser que ela não seja anulada. Ou você está gravando falar nisso? Tá. Sabe por quê? Se aproxima muito. A área se aproxima muito de um triângulo. Entendeu? Não deu certeza. Não deu certeza. Claro que aí, Thiago, mas essa aproximação tá fodida. Porque 85 com 75 vai dar 160 mais 120, já passou muito. Mas usou a palavra se aproxima de um triângulo. Então, sei lá, muito mal feita, né? O Mairo observou bem. A soma dos ângulos internos tem que dar... Beleza. A gente vai colocar escaleno porque os ângulos são diferentes. Beleza? Se aproxima muito de um triângulo. Muito mal, né? Muito mal. Assim que é para deixar por enquanto.
Um triângulo possui dois ângulos internos de 45 cada. Então, podemos afirmar que esse triângulo, ele é... Hã? Vamos desenhar? Aqui, ó. 2 de 45? 45 aqui, 45 aqui. 45 mais 45. Para chegar em 180, está faltando quanto? Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo e isósceles. Concorda? Por que isósceles? Tem que anular a questão. Tem que anular a questão? Anula. Anula porque tem as duas alternativas. As duas opções. Eu acho que eu ia tirar essa letra E, tá vendo? Isósceles tem, ué. Não, peraí. Eu tô olhando lá embaixo, ó. Escaleno, não. Equilátero, não. Acutângulo, retângulo, obtusângulo. É porque eu tô olhando a 4. 7. Então a resposta é retângulo. Retângulo. Só retângulo. É, retângulo. Porque não tem isósceles. Se tivesse as duas, questão anulada. Beleza? Ele é retângulo. Um triângulo que possui todos os lados com a mesma medida é conhecido como um triângulo equilátero. Marque a alternativa que corresponde à definição correta de triângulo escaleno. O triângulo escaleno, o triângulo é escaleno quando ele possui 3 lados com a mesma medida? Note. O triângulo é escaleno quando ele possui 2 lados com a mesma medida? Note. O triângulo é escaleno quando ele possui 3 lados com medidas diferentes? Yes, letra C. O triângulo é escaleno quando possui todos os ângulos menores que 90 graus? Tem nada a ver com ângulo, escaleno tem a ver com lado. O triângulo é escaleno quando ele possui todos os ângulos internos iguais? Não. Virou. Próximo. Marque a alternativa que define corretamente o que é um triângulo retângulo. Letra A. Um triângulo retângulo é quando ele possui todos os ângulos retos? Nossa senhora. Aí era igual a outra lá, né, Maíra? 90 mais 90 mais 90, 270. Tá errado. Um triângulo é retângulo quando ele está inscrito dentro de um retângulo? Nada a ver, meu Deus do céu. Um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo de 90 graus? Sim. Um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo maior que 90? Como é que chama esse então? Obtusângulo. Um triângulo é retângulo quando possui todos os lados congruentes? Essa é a definição de quem? Congruentes? Todos os lados congruentes? Como é que chama? Equilátero. Equilátero. Beleza, agora volta para a teoria. Teorema de Tales. Gente, o que o Teorema de Tales vai falar para nós? O Teorema de Tales, ele fala assim, ó. Um feixe de retas paralelas. Então, tem a ver com retas paralelas. O que é feixe? Mais de 2. Então, 3, 4, 5, 10, 20. Isso aqui é um feixe de retas paralelas. Quando essas retas paralelas são cortadas por 2 transversais, os segmentos que serão determinados aqui, eles são proporcionais. O que é proporção? A gente já estudou isso. Ó, tá vendo esse segmento aqui? Por que ele apareceu? Porque eu tinha um feixe de retas paralelas e eu passei uma transversal. Então, eu tenho aqui esse segmento aqui, vamos chamar esse segmento aqui de A. Vamos chamar a medida desse segmento aqui de B. O D com E, nós vamos chamar essa medida de quê? C, e essa aqui nós vamos chamar o quê? De D. O que ele está falando? Que esses segmentos, eles são proporcionais. Ou seja, gente, se eu pegar o A e dividir pelo B, tem que dar o mesmo resultado que o C dividido pelo D. Pelo Teorema de Tales, temos que a razão... O que é razão? Divisão entre os segmentos correspondentes nas 2 transversais, ou seja, o de cima dividido pelo de baixo, você tem que fazer a mesma coisa aqui, de cima pelo de baixo. Tiago, eu posso fazer assim, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo? Pode, também pode. É constante. O que é isso que é constante? É o mesmo resultado, ou seja, por isso que eles são o quê? Proporcionais. Vamos escrever isso aqui, ó. A sobre B
é igual a C sobre D. Esse resultado aqui é sempre uma... E esse K ele é chamado de quê? Constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Aí, gente, pode aparecer questãozinha assim, ó, que essas transversais aqui, elas vão se encontrar. Tá vendo? Pode topar lá em cima? Pode. Aí você vai formar um triângulo. Aí, às vezes, o cara, ele desenha um exercício assim, ó, pra nós, ó. Aí você fala, meu Deus, o que que é isso? Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que se tivesse o quê? Retas paralelas cortadas por transversais, tá? Faz do mesmo jeitinho. Isso é o tal do Teorema de Tales, que a gente tanto fala. O Teorema de Tales, ele aparece bastante também em exercícios, tá? Ele aparece muito. Oi? Aumentar, o que você fala com aumentar? Aumentar a temperatura dele? Tem. Quer desligar? Tá? Vamos desligar. Se ferver, nós liga de novo. Beleza. Vamos num exercício? Vai no exercício que a gente pulou, exercício número 9. Lê ele aí, eu vou dar um tempinho para vocês lerem enquanto eu vou fazendo o desenho do outro aqui. Pronto? Sério? Mas hoje você está... Vamos lá, então. Sobre o Teorema de Tales, marque a alternativa que o define corretamente. Dado um triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Como é que chama isso? Hã? Teorema de Pitágoras. Lembra lá? Hipotenusa ao quadrado. Beleza, então é isso. Se um polinômio p de x possui grau n, então o número de raízes complexas que esse polinômio pode admitir é igual a n. C besta. Eu falei de alguma coisa aqui, de polinômio, nem perto, eu não vou nem marcar. C. Um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais? Lindo. Dado um triângulo qualquer, a soma de seus ângulos... Nada a ver com triângulo, né? Nada a ver com o Teorema de Tales. Beleza. Vamos nessa de cima aqui. Vamos nessa aqui primeiro? Pode? Aliás, não. Essa aqui, ó. Questão de número 11. 11 primeiro. Aquele exercício lá tem a ver com o Teorema de Tales? Que lá? Aqui lá é triângulos semelhantes também, semelhança de triângulos, tá? Mesma coisa. Mas vamos ver o Teorema de Tales, né? Cadê o Teorema de Tales? Tá aqui, ó. Olha aqui. Um feixe de retas paralelas. Esse
esse. E se eu passar outra aqui para ficar igualzinho? Tá valendo também, tá? Beleza. Então, como que a gente vai montar a nossa equação aqui? Eu sei que esses segmentos são proporcionais, então como que fica? 4 sobre x é igual a 6 sobre 15. Só isso. Multiplica cruzado e acha o resultado. Peraí, dá para simplificar primeiro, não dá? 6 com 15 para ficar mais facinho de fazer. Dá para dividir por quanto? 3. Então aqui em cima vai dar, embaixo vai dar 5. Multiplica cruzado para mim. X vezes 2. 2x. 4 vezes 5. O 2 que está multiplicando passou lá para baixo fazendo o quê? 20 dividido por 2. X é igual a 10. Vai cair uma 10. Vocês gostam de questão facinha, né, gente? Mas na hora de fazer a prova para os meninos, vocês não fazem não, né? Ah, problema de quem está fazendo prova, né, Cacá? 10. Vamos na 10? 10. Aí ele fala assim, ó, observe a figura, teorema de Tales, né? Retas paralelas cortadas por duas transversais. Só que, pá, arrebentar a nossa vida, agora tem o quê? Duas letrinhas. Duas letrinhas. Duas equações, a gente consegue montar um sistema. Lembra? Sistema de equações que a gente estudou aqui? Ah, mas vamos ver se a gente lembra, né? Primeiro, equaciona isso aqui para mim. 6 sobre 8 é igual a A sobre B. Antes da gente multiplicar cruzado, pode simplificar isso aqui? Por quanto? Por 2. Então aqui em cima vai ficar o quê? 3, embaixo vai ficar o quê? Agora multiplica cruzado para mim. 4 vezes A é igual 3 vezes B? Perguntinha. Olha aqui. Aqui tem uma equação, não tem? Aqui tem outra equação, não tem? Tá. Então dá para a gente montar um sistema. Qual que é o método que eu vou usar? Substituição. Por exemplo, eu posso isolar a letrinha A aqui. Aí eu isolo ela aqui e acho o valor dela. Quando eu pegar o valor dela, eu substituo aqui. Pode ser? Só que quando eu vou isolar aqui, vai dar uma fração, não vai? Quer ver? Não copia, não. A é igual a quanto? Tá. Então eu vou substituir aqui. Quanto vale o A? 3B sobre 4 mais B é igual a... Apareceu fração, que é o que eu não queria. Tá? Tem como a gente fugir daquela fração? Tem. Como? Ao invés de isolar a letrinha nessa, eu isolo lá naquela de lá, porque lá não vai aparecer fração. Aí eu substituo aqui, ó. Tá? Então, assim, ó, é bom você pensar um pouquinho antes de você sair resolvendo. Então, parei aqui, falei pra vocês não copiar, não foi? Parei aqui, não foi? Tá. É muito melhor você fazer uma regra do chuveirinho do que você ter que mexer com fração, tirar mínimo, aquela parada toda. Por exemplo, vamos isolar a letra A aqui? Isola a letra A ali para mim. A é igual menos B. Quanto que vale o A? 21 menos B. Então, no lugar desse A aqui, você vai trocar por quanto? 4 vezes, abre parênteses, 21 menos B é igual a... Pronto, lindo. Agora você vai descobrir a letrinha B, não vai? Depois você volta aqui, substitui e descobre a letrinha A, que é o que ele está pedindo. Então vamos. 4 vezes 21. 84. 4 vezes menos B. Menos 4B. É igual a 3B. Letra de um lado, número do outro. 84 é igual a 3B mais 4B. Então, quer dizer que 84 é igual a 7B. O 7 que está multiplicando passa lá para baixo fazendo o quê? 84 dividido por 7 é igual a B. Então, quer dizer que o B vale quanto?
12. O B vale 12. Ah, mas o exercício pediu foi o valor do B? Não, foi o valor de quem? Do A, não foi? Então pega aqui, ó, o 12 que você achou e troca aqui, ó. A é igual a 21 menos 12. Então quer dizer que o A vale quanto? 9. Tem 9 para você marcar? Tem. Então vamos marcar. Pegou mais ou menos a manha, como que é? Então vira a página aí, vai lá naquela número 5 e faz ela. Vou dar 2 minutinhos para você tentar fazer ela. Gravando já? Não, então espera. Dá um pau. O teorema de Tales, ele está juntinho com a semelhança de triângulos. Ah, e aquilo ali é um teorema de Tales? É um teorema de Tales. E a semelhança de triângulos? Beleza. Então olha o que eu fiz aqui, ó. Desse jeito aqui, deitadinho, a gente vai confundir para fazer o teorema de Tales. Por quê? Porque as paralelas estão aqui, não é? Então tá, então eu peguei esse cara e fiz assim com ele, ó, virei ele só para ficar mais fácil de entender. Aí você concorda comigo que dá para fazer um teorema de Tales aqui de boa? Por quê? Você tem feixe de retas o quê? Paralelas, cortadas pelas transversais. Só que o que eu fiz aqui? Eu dividi esse desenho em 2 triângulos semelhantes. Semelhantes é que significa o quê? Parecidos. No teorema de Tales não tem um tal de proporcionalidade lá? Então o que são 2 triângulos semelhantes? Eu estou falando de triângulo semelhante porque vai cair na prova de vocês. Tá? Tem lá triângulos semelhantes, semelhança de triângulos no edital. É a mesma coisa que teorema de Tales. Então olha aqui para você ver. Você consegue enxergar o triângulozinho de cima aqui? Consegue enxergar o grandão? Eles são semelhantes. Vamos colocar as medidas? Aqui, ó. Do B até no A vale quanto? 8. Do A até no C vale quanto? Presta atenção. Do A até o C. 16. Aqui, ó, do D até o E. Você sabe quanto que mede? É o que você está procurando, não é? E quanto que mede do D até o C? Ah, tá. Então a gente pode montar a nossa proporção aqui agora. Pegando quem? Os lados correspondentes. Igualzinho estava aqui, ó. Lados o quê? Correspondentes. Segmentos correspondentes. Então, vamos lá. Quem que é o correspondente do X? Muito bem. X sobre é igual a 15 sobre 16. Todo mundo entendeu? Fiz igualzinho, eu ia fazer lá no teorema de Tales. Só porque eu peguei o quê? Os segmentos, aqui são lados. Eu peguei os lados correspondentes, que são os lados que estão na mesma posição, gente. Então, quem que é o correspondente do X? Quem que está nessa mesma posição aqui? O 8. X sobre 8. Quem que está nessa mesma posição aqui? O 15 e o 16. Tá? Então, ficou X sobre 8 é igual a 15 sobre 16. Igualzinho a gente estava fazendo aqui, ó. A sobre B igual a C sobre D. Vamos multiplicar cruzado? Vamos? 16 vezes X. 16x é igual. Peraí. 15 vezes 8, não sei, não quero saber, tenho raiva de... Então o que você faz? 15 vezes 8. Não tem que resolver, não? Não. Por quê? Aquele 16 que está lá multiplicando vai passar dividindo? E não vai dar para cancelar alguém? X é igual 15 vezes 8 dividido por... Dá para cortar? Quem? Por 8. 8 dividido por 8 é 1. 16 dividido por 8 é... Tatiane. Ontem você me perguntou assim, ó, pode cortar esse com esse? Eu falei que não. Você lembra? Porque tinha subtração. Agora ali tem o quê? Multiplicação. Então pode, viu? Então o que sobrou ali para nós? 15 sobre quanto? Quanto que é 15 dividido por 2? X é igual a 7,5.
O Thiago treinou bem a gente. O quê? Marcar a letra C. É. Oi? Esse você não ia... Aí a gente dá uma confundida. Por que ele fica um pouquinho diferente do Teorema de Tales? Porque o Teorema de Tales, você fica buscando esse pedacinho e esse, não é? E aí, olha só o que ele fez. Ele pegou esse e o outro. Ele pegou a paralela, tá vendo? Por isso que ele fica um pouquinho diferente de quem? Do Teorema de Tales. Mas aí você pode usar isso aqui, gente, ó. Segmentos correspondentes. O que são segmentos correspondentes? Segmentos que estão ocupando a mesma posição. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Que cai muito, tá? Um tipo de questão que cai muito. Nossa Senhora. Exercícios de semelhança. É esse da árvorezinha. Eu queria achar o da árvorezinha. Ele é batata, ele aparece em todos. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó. Aquilo ali, gente, é quase a mesma coisa de que um teorema de Tales. O teorema de Tales, ele que fez aparecer a semelhança de triângulos. Aí você olha aqui, ó, você vai falar assim, nossa, mas espera aí. Não tem teorema de Tales ali, mas tem dois triângulos parecidos, não tem? Quem que são os lados correspondentes? Quem que é o do H? Quem que é o do 30? Pronto, você vai equacionar. Vamos fazer esse aqui? H sobre 1,8. Ó, esse lado aqui é namorado desse aqui. Esse aqui é namorado desse aqui. Então, vamos lá. H dividido por... vai dar o mesmo resultado que 30 dividido por... 30 dividido por 2 dá para simplificar, não dá não? Dá. A 15 aqui, ó. Corta, corta. Aqui vai dar 15, aqui vai dar 1. Então, vai ficar assim, ó. H sobre 1,8 é igual a 15. Então, quer dizer que H é igual 15 vezes 1,8. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 1, mais 4. 1 vezes 5. 1 vezes 1, soma. 0, 7, vai 1. Uma casa decimal? Uma casa. Vai 7 mais 7? 2 mais 5 é 7. Vai não, eu tava só testando a 6. Isso aqui era só um teste. A pesquisa que eu tô fazendo é 27. Tem? Letra A. Letra A. Porque 18 vai para lá e... Aqui, ó. Multiplicar, cruzar. É H vezes 1, H. 1,8 vezes 15, que vai dar 7. É, cruzar. Cruzado. Vamos voltar? Vamos voltar? Voltou. Ai, Jesus. Ai, Jesus. É a última parte, tá? É a última parte da gilometria. Gente, olha só. Relações. Quando a gente falar de relações na matemática, relação não significa relação, significa fórmulas. Métricas significa o quê? Medidas. Então, quando eu falo relações, são fórmulas. Métricas, das medidas. Fórmulas que vão envolver as medidas dos lados e de outros elementos. Então, essa que é a definição, tá? Olha aqui, a gente vai colocar assim, ó. São fórmulas que envolvem
as medidas dos lados, nossa, e os lados de um triângulo retângulo tem até nome especial. Como é que é o nome? Hipotenusa e catetos. Então, de novo, são fórmulas que envolvem as medidas dos lados e de outros elementos, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, outros elementos ou segmentos, tá? Tanto faz. Quem que são esses outros elementos? A altura dele e as projeções. Meu Jesus. De um triângulo retângulo. Anotou? São fórmulas que envolvem as medidas dos lados, que são a hipotenusa e os catetos, e de outros elementos ou segmentos, que nós vamos chamar de altura e projeções, vou mostrar para vocês ali, de um triângulo retângulo. São 5 formulazinhas, gente. E isso aqui é decoreba. É decoreba. Quando tem a fórmula que eu falo assim, ó, essa aqui não vale a pena você decorar. Eu falei isso ontem, não falei? Da fatia da pizza? Falei, decora não. Por quê? Regra de 3 você faz. Não falei? Agora, quando tem que decorar, eu falo. Essas formulazinhas tem que decorar. Viu? Eu acredito pouquíssimo que caia a questão disso aqui no concurso, porque é algo bem assim, específico mesmo. Então, por exemplo, questão do 9º ano, quando a gente quer puxar, a gente coloca relações métricas num triângulo retângulo. Por quê, gente? São 5 fórmulas. E geralmente, quando você olha para o que o exercício te contou, não dá para você usar a fórmula direta. Às vezes você tem que usar 2, 3. Para quê? Você tem que falar assim, com esses 2 elementos aqui, ó, com esses 2 catetos, eu acho a hipotenusa. Mas não é a hipotenusa que ele está pedindo, ele está pedindo o quê? A projeção. Então eu preciso da hipotenusa lá na formulazinha da projeção. Então assim, de verdade, eu acho bem pouco provável que caia, né, esse tipo de questão aqui. Lógico, eu vou ensinar. Eu vou ensinar como que é que faz, a gente vai anotar as formulazinhas ali, só que assim, de coração, de verdade. Você tem facilidade para decorar? Então decora essas formulazinhas, porque se aparecer, você vai dar conta de fazer a questão. Aí se eu não decorar a fórmula, aí vai demorar pra caramba, porque você vai ter que fazer o teorema de Pitágoras várias vezes para você chegar lá na tal da formulazinha. Ou então, você vai ter que trabalhar com semelhança de triângulos, para você chegar nas formulazinhas, e aí não vale a pena, a formulazinha já é mais fácil. Por exemplo, quer ver? Aqui, ó, você consegue enxergar um triângulo grandão? E você consegue enxergar esse triângulo pequenininho aqui? O grandão é semelhante desse pequenininho. Então ele é proporcional, tem aquela parada lá. Viu o grande? Viu? Viu o de cá? Esses 2, o de cá e o grandão, também são semelhantes. Aí você vai fazer semelhança de triângulos, para você chegar na fórmula, dá muito trabalho. Tá vendo esse triângulozinho de cá? Ele é retângulo, não é? Esse pequenininho aqui não é retângulo? É, porque aqui tem um ângulo de 90, então o colega dele aqui vai valer quanto? 90. Beleza, triângulo, retângulo, não é? Tem um lado em comum, não tem? Que é esse cara aqui? Pitágoras 2 vezes, iguala esses valores. Gente, vaza, tá? Beleza, então vamos lá então. Agora vamos nas formulazinhas. Para a gente poder conhecer as fórmulas, primeiro a gente tem que ver o quê? Os elementos que fazem parte desse cara. Olha para o triângulo ABC, ou seja, olha para o grande. Tá olhando?
Qual que é a classificação dele? Ele é um triângulo retângulo? O grandão? Vocês estão acostumados com triângulo retângulo assim, não é? Ele é retângulo. Só que aí, nessa matéria, eles desenham ele deitado, a hipotenusa fica para baixo. Mas ele deixou de ser retângulo? Por quê? Olha o ângulo reto aqui, tá vendo? Então, quem está de frente para o ângulo reto, que é esse A, ele é chamado de quê? Hipotenusa. E os lados que estão formando o ângulo reto são chamados de quê? Então, esse aqui é o cateto que mede C. Esse aqui é o cateto que mede B. E a hipotenusa mede A. Beleza. Esse aqui, o H também, ele é fácil. Por quê? O que é o H? É do ponto mais alto até o ponto mais baixo, formando com o chão um ângulo de quanto? Então, esse H, ele é chamado de quê? Altura. Lembra disso também? A altura é a distância do mais alto até o mais baixo, formando com o chão um ângulo de 90. Então, esse H, ele é a altura. Sobraram duas letrinhas, o M e o N. O que significa aquilo? O M e o N. Quais são os nomes, né? O nome daquilo ali significa projeção, gente. O nome daquele M e do N. O significado de projeção significa sombra, retroprojetor. Ele projeta uma sombra, não é? Coloco minha mão aqui, eu não faço sombra lá? Então, o que está lá dentro daquele aparelho ali é esse desenho aqui que faz uma sombra e ele joga essa sombra lá e forma o desenho para nós. É isso. Projeção é sombra. Então tá, já que projeção é sombra, imagina aqui, ó, que a gente tem um solzão, meio-dia aqui. Solzão, meio-dia. Esse pedacinho aqui, ó, o M, ele não vai ser a sombra desse cateto? Se eu coloco, ó, tem o sol lá, não tem? Se eu colocar minha régua aqui, ó, esse cateto aqui, ele não vai fazer sombra aqui nesse pedacinho? Se ele tivesse mais para lá, a sombra chegaria mais para cá um pouquinho, chegaria? Se o sol tivesse lá em cima. Então, olha aqui, ó. Esse M, ele é chamado de projeção, ou seja, sombra do cateto quem? C. Então, o M aqui, ó, o nome desse cara é projeção. E do N? É sombra também, não é? Projeção. O M e o N recebem nome de projeções. Então aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, olha aqui, ó, cadê a sombra do cateto B? É daqui, por quê? Porque desce retinho aqui, ó, daqui até aqui, ó, no cantinho. Sombra. Outra forma de você pensar, o que é projeção? Vocês lembram que na aula de ontem eu falei que um segmento de reta, isso aqui não é um segmento de reta? Ele não é formado aqui por infinitos pontos, né? Beleza. Imagina assim, ó, se eu tirasse a gravidade, aqui, ó, soltasse, aliás, se eu tirasse o que está segurando esses pontos e deixasse eles caírem aqui, ó, todo mundo vai cair. Todos os pontos aqui desse lado, eles vão cair. Você concorda comigo que eles cairiam exatamente aqui? Não é? Você pode entender projeção por isso também. Quando eu projeto um ponto, o que significa projetar? Soltar ele e deixar ele cair. De tal forma que o caminho que ele vai fazer aqui, ó, o caminho que ele vai fazer vai formar um ângulo de 90. Eu não posso soltar um ponto aqui, ó, e ele parar lá, ó, aí não projetou, tá vendo? Tem que soltar o quê? E ele tem que descer o quê? Retinho, formando sempre o quê? A trajetória dele vai formar o quê? Um ângulo de 90. Só para vocês terem noção, essa ideia de projeção, tanto que é sério, tem uma matéria no ensino médio que é a geometria de posição, antes da geometria espacial. Ele fala assim, ó, se eu projetar um segmento de reta em um plano, por exemplo, eu vou soltar aqui, ó, esse pincel aqui é um segmento de reta, não é? Qual que vai ser o objeto, a figura, quando esse cara cair lá no chão? Ou não, depende de como eu solto. Se eu soltar ele assim, ó, se eu soltar
pincel desse jeito, ele vai bater lá, o que ele vai formar lá no chão? Um ponto, ele vai formar um ponto, não vai? Depende do ângulo. Depende do ângulo. Não, porque projeção é sempre 90 graus, lembra? Projeção é sempre 90. Agora, e se eu faço assim com ele e solto? Quando ele bater lá embaixo, o que ele vai formar? Um segmento, ele vai formar esse desenhozinho aqui, não vai? Então isso é projeção, tá? Só para vocês terem ideia de que é projeção. Não é lógico, né? Aqui, no caso, aqui para nós, aqui, ó, a ideia de que significa não é muito legal. Você vai ter que saber o nome. Quando você olhar para o triângulo retângulo, você vai falar, ah, isso aqui é a altura. Esse 2 significa altura, por causa disso, disso, disso. Está saindo do mais alto, indo para o mais baixo. Então você tem que saber o nome, tá? Pronto. Agora nós sabemos, não sabemos? Vamos escrever as formulazinhas? Primeira formulazinha. Teorema de Pitágoras. Como que é o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza. Pode decorar com letrinha? Não. Quando tem o desenho, se eu quiser, eu posso traduzir. Tem o desenho. Mas o decoreba, você vai decorar o que está de preto. Fala para mim, quem que é a hipotenusa aqui nesse desenho? Então, como que fica a minha formulazinha? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais... Eu posso decorar desse jeito? Não. Não, porque se chegar lá na hora da prova não for. E ele trocar o A, isso. E ele tirar o A da hipotenusa e colocar ele no cateto, aí você erra, por causa disso aqui, ó. Então, a letra é a tradução do número que vai estar lá no exercício, beleza? Você vai decorar a palavra. Essa outra formulazinha aqui, eu acho ela muito idiota, porque, na verdade, ela é muito óbvia. O que ela fala para mim? Ela fala assim, ó. A hipotenusa é igual a projeção mais a outra projeção. Uai, é lógico, não é? Olha lá pro desenho. Tá vendo? Que aqui, ó, a nossa hipotenusa aqui não ficou dividida em 2 pedaços? Como é que chama esses pedaços? Projeções. Então, se eu somar os pedaços, claro que vai dar quem? A hipotenusa. Formulazinha, como que é? Quanto que mede a hipotenusa? A hipotenusa mede quanto? A é igual a M mais N. E aí, fácil? Outra formulazinha. Não, mas credo, esse pincéis hoje tá querendo trabalhar não, hein? Outra formulazinha. Altura ao quadrado é igual projeção vezes a outra projeção. Eu acho que se você decorar nessa ordem, você até decora, porque dá uma olhada aqui pra você ver. Começa com hipotenusa ao quadrado. Depois a gente fala da hipotenusa sozinho, não é? Aí depois você vai começar a colar. Então agora é a vez de quem? Da altura, só que ao... Detalhe, a formulazinha de cima não era projeção mais projeção? E agora vai ser o quê? Projeção vezes projeção. Então uma vai te ajudando a você descobrir a outra. Beleza. A outra formulazinha, ela é assim, ó. Ah, não, tem que escrever, né, as letrinhas? Vamos escrever as letrinhas lá primeiro, ó, na frente aqui, ó. Quem que é a altura lá? Que letra que é? H, então como que fica? H ao quadrado é igual a M vezes N. Bom demais. A outra formulazinha, já que nós estamos falando de vezes aqui, ó, tá vendo que é projeção vezes projeção? A outra vai ser só vezes. Como que ela é? Cateto vezes cateto é igual hipotenusa vezes altura. Só multiplicação. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Vamos lá, traduz para mim nas letrinhas que está lá naquele desenho. Muito bom. B vezes C é igual a vezes H. Aí essa formulazinha aqui vai te lembrar da de baixo. Cateto vezes cateto
Até tem uma coisa, quer ver? Tem uns professor burricido, chato, matemático, aqueles cara mais matemático, eles não deixam de jeito nenhum a gente escrever essas fórmulas do jeito que eu estou escrevendo aqui, não. Por quê? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Do jeito que está escrito aqui, ele pode me afirmar que os catetos são iguais, porque eu não coloquei diferença nenhuma. Então, deveria ser assim, ó. Cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Projeção 1 mais projeção... Ah, não, mas aí é frescuragem demais. Beleza, não vou fazer isso não, tá? Mas o correto é... E eu acho que vai ficar pior se a gente ficar colocando 1, 2 e tal. Cateto vezes cateto, não te lembra de cateto ao quadrado? É lógico, gente, que não pode falar que é não, porque eu não estou falando que eles são iguais, não. Mas não lembra disso? Cateto vezes cateto, não te lembra de cateto ao quadrado? Então tá, essa formulazinha aqui, ó, ela vai ser assim, ó. Cateto ao quadrado é igual hipotenusa vezes... Aí vai mudar aqui, ó. Em vez de ser a altura, vai ser o quê? Sua projeção. Ixi, mudou. Sua. Por que sua? Porque cada cateto não tem a sua sombra, não é? Então, por exemplo, na verdade, essa formulazinha aqui, ela vira duas. Por quê? Porque nós temos o quê? 2 catetos. Traduzindo pelas letrinhas lá, ó. Se eu usar o cateto B ao quadrado é igual hipotenusa vezes... Quem é a sombra do B? O M ou o N? Olha lá no desenho. O N, ó. N. Isso. Mas se eu usar o outro cateto lá, o C, quem que é a sombra dele? O M. Aí a formulazinha vai ficar C ao quadrado é igual a A vezes M, que é a projeção do cateto que eu elevei ao quadrado. São essas 5 formulazinhas. Fácil não é, tá? Fácil não é. Posso apagar? Não, esse desenho aqui pode? Pode? Em cima pode? Tá. Eu vou pedir a vocês agora, antes da gente fazer o que está nessa folha não, tá? A gente vai pegar a que eu entreguei hoje e a gente vai lá na questão número... Hoje. Não acredito. Eu acredito. Pois eu acredito. Nós estamos muito ocupados. Não, mas aí perdeu a graça. Eu coloquei mais uma lá para vocês, mas não veio, né? Ela fugiu. E não tá na outra folha não, mas eu pego ela aqui, que eu pego ela na internet aqui, ó. É só pra gente poder treinar, a gente precisa treinar ela aqui, ó. Ô, gente, olha aqui, ó. Por isso que estudar na internet é complicado. Olha lá pra você ver como é que eles colocou as fórmulas. Letra, tá vendo? Não é ideia não, viu? Aqui, ó. Eu vou desenhar... Eram esses 2 exercícios aí. Mas eu não quero apagar as formulazinhas ali, ó, que a gente vai precisar delas. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10... Mas eu ia precisar também do desenho, então aquele desenho eu vou fazer ele aqui, tá? Olha só. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede quanto? 10. Hipotenusa é aqui, não é? E um dos catetos, não sei qual, mede... Vou colocar aqui, ó. Sei lá se é, viu? Não interessa. Letra A. Determine a altura, a medida da altura relativa à hipotenusa. Então, olha aqui, pra você ver o que ele está me perguntando. Ele está me perguntando esse cara. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar para as fórmulas e vou ter que falar assim, qual das fórmulas que envolve a altura? Aqui tem altura? Não. Aqui tem altura?
Aqui tem? Ó, talvez, né? Então, talvez essa aqui, concorda comigo? Pode ser essa, tal. Aonde mais tem altura? Aqui tem, não tem? Beleza. Aqui tem altura? Não. Então eu vou usar uma dessas duas aqui. Qual que você acha que está mais no jeito? A gente tem cateto e hipotenusa. Então olha aqui, ó. Eu tenho um cateto e eu tenho a hipotenusa. Para eu achar a altura, estava precisando de quem? Do outro cateto. Do outro cateto. Por acaso, tem alguma formulazinha que dá para descobrir o outro cateto? Pitágoras. Então, o que eu vou fazer primeiro? Olha só. Primeiro, eu vou usar essa fórmula para descobrir o valor de quem? Desse outro cateto aqui. Certo? Então, vamos lá. Ó, escreve a fórmulazinha. Gente, toda hora eu escrevo fórmula para gravar. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos lá, então? Joga ali no Pitágoras para mim. Quem que é a hipotenusa? Ao quadrado é igual. Quem que são os catetos? 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? 100. É igual 64 mais... Pega o 64 e passa para lá. 100 menos 64 é igual a... Então quer dizer que 36 é igual a x ao quadrado. Esse ao quadrado passa para lá em forma de quê? Raiz de 36 é igual a x. X é igual a... Boa. Então agora aqui, ó, eu tenho quanto que vale esse outro cateto aqui. Posso usar a formulazinha lá de baixo, então? Como que ela é? Fala para mim. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Beleza. Quem são os catetos agora? 6 vezes 8 é igual a 10 vezes a altura que é H, né? Coloquei H aqui, o X eu tinha colocado de cá. Tanto faz. 6 vezes 8? 48 é igual a 10H. Pega esse 10 que está multiplicando e passa ele para cá fazendo o quê? 48 dividido por 10 é igual a H. Ou seja, H é igual a quanto? 4,8. Todo mundo entendeu? Não, agora tem que fazer a letra B, que é o quê? Como que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por... Já que está desenhada a altura lá, já tá, não tá? Ah, eu tenho que lembrar daquelas formulazinhas lá? Não, olha aqui. Porque esse aqui é um triângulo retângulo, não é? E aí eu passei uma formulazinha especial para vocês lá do triângulo retângulo, que eu falei assim, gente, se eu pegar o triângulo retângulo e desenhar ele daquele outro jeito que a gente está acostumado, a hipotenusa aqui vale 10, não é? Aqui vale 6 e aqui vale 8. Não é cateto vezes cateto dividido por 2? Beleza. Mas se eu virar ele assim, quem que vai ficar sendo a minha base? E quem que vai ficar sendo a minha altura? Quem que vai ficar sendo a minha altura? A gente descobriu. Quanto que vale? 4,8. Ué, Thiago, mas a altura do triângulo muda? Porque aqui a altura é quanto? Aqui a altura é quanto? 4,8. Ela muda. Depende de quem que você está falando que é a base. Nesse caso aqui, a base é quem? Nesse caso aqui, a base é quem? Você viu que a altura aqui, ó, de 6 para 4,8, ela não diminuiu? De 8 para... Aliás, é isso que eu queria falar mesmo, né? De 6 para quanto? 4,8, a altura diminuiu. E a base? 8 para 10. Aumentou. Então, se a altura diminuir, para manter a mesma base, para manter a mesma área, o que tem que acontecer com a base? Aumentar. Porque a área dele muda quando eu mexo ele de posição? Não, né? É o mesmo triângulo, eu só desenhei ele diferente. Então, como já está desse jeito, eu acho que fazer aquele assim, ó, área do triângulo é
Base vezes altura dividido por 2 fica mais fácil. Área do triângulo, quem que é a minha base aqui? 10 vezes 4,8 dividido por 2. A área é igual a 48 dividido por 2. A área é igual a quanto? Não, 24. Isso. Será que ia dar o mesmo resultado? Fazendo cateto vezes cateto dividido por 2? Faz para mim. Cateto 8 vezes cateto 6. 6 vezes 8 dividido por 2. Mesmo resultado. Tá vendo? A área é o mesmo. Não vai mudar nada não. Todo mundo entendeu? Nós vamos fazer essa de cá. Essa aqui, ó. E aí eu deixo a outra de desafio. Eu acho que essa número 2 aqui ficou muito fácil, não ficou? Determine a medida das projeções de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede e um dos catetos mede quanto? Tá. Aqui, ó, projeção e projeção. Tem que usar as duas projeções. Eu não tenho o valor delas. Projeção e projeção. Eu tenho que usar as duas. Eu não sei o valor delas. Aqui é uma projeção só, não é? Então tá. De que eu preciso? Do cateto e da... Na verdade, eu tenho a hipotenusa e um dos catetos. Para descobrir o outro cateto, então, o que eu vou fazer? Pitágoras. Tá, então, vou pagar lá, ó, para me aproveitar aquele desenhozinho lá. Quer ver? Pode pagar aqui? Não pode? Quer ver? Vou pagar aqui. Peraí. Aqui. Eu até vou colocar as letrinhas que ele me deu lá, ó. Quem que é a hipotenusa que ele me contou? 13. 13. E os catetos? Um dos. Então, vou colocar 5 aqui. Dá para descobrir o outro? Cateto? Dá, não dá? Beleza. Quem que nós estamos procurando? A projeção. Vou chamar aqui de M e vou chamar aqui de N. O M, você concorda que já dá para descobrir ele? Dá, não dá? Porque eu vou usar essa aqui, ó. Olha aqui. 5 ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então dá para achar, não dá? Só porque antes, já que eu vou ter que gastar o outro cateto depois para descobrir o N, antes de mexer com essa última formulazinha, eu vou fazer Pitágoras primeiro. Hipotenusa ao quadrado é igual a quem? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então vamos lá? Me ajuda. Quem que é a hipotenusa? 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais quanto? 13 ao quadrado? 169. 5 ao quadrado? X ao quadrado fica x ao quadrado. Passa o 25 para lá. 169 menos é igual a 144 é igual a x ao quadrado. Esse ao quadrado vai para lá em forma de quê? Raiz de 144 é igual a x. Ou seja, x igual a quanto? 12. Beleza. Vamos trocar esse x por 12? Beleza. Agora, qual formulazinha que eu vou usar? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. E ele está perguntando exatamente isso. Quem são as projeções? Então, vamos lá. Aí você tem que usar 2 vezes essa mesma fórmula. Qual que você quer usar primeiro? O 5 ou o 12? 5. Se você usar o cateto 5, quem tem que ser a projeção que você vai usar?
M, de Maria. Isso. Então vai ficar 25 é igual a 13M. Esse 13 que está multiplicando passa para lá o quê? 25 sobre 13 é igual a M. Horrível, né? Agora, peraí. Olha para mim aqui. Para eu descobrir a outra projeção, que é o N aqui, ó, eu obrigatoriamente tenho que usar a mesma fórmulazinha ou não? Obrigatoriamente? Não, eu posso usar essa aqui, não posso não, ó. Hipotenusa é igual a projeção mais a projeção? Pode. Eu sei que tudo mede quanto? 13. Esse M a gente já descobriu, não já? Então dá para descobrir o outro aqui, ó, fazendo a subtração. Só porque vai ficar ruim, não vai? Vai ficar ruim por causa de quê? Vai ficar subtração de fração. Então vamos usar a mesma formulazinha aqui, ó. Só que agora o outro cateto. Como vai ficar o outro cateto? 12 ao quadrado é igual a 13 vezes N. Por que N? É a projeção do cateto 12 que eu estou usando. 144 é igual a 13N. 144 dividido por é igual a N. Vai ficar desse jeito? Vai ficar desse jeitinho. Agora, só para tirar a prova. Se eu somar o M mais o N, quanto que tem que dar? Vamos tirar a prova, só para a gente ver? Não gasta isso aqui não, tá? 25 sobre 13 mais 144 sobre 13 é igual a quanto? Vamos lá? Soma de frações com denominadores iguais ou diferentes? Então não precisa tirar mínimo não. Você conserva o denominador, resolve lá em cima. 25 mais 144? 169. Quanto que é 169 dividido por 13? 13. Deu certo? Deu certinho. Beleza? Então é isso. Desafio para casa, a última questão dessa teoria aí, dessa folhinha que vocês estão de teoria. Beleza? Beijo no coração de vocês. Lucas, pode desligar. Beijo para todo mundo. Amanhã vamos começar a novena, viu? Novena.